As figurinhas e ia contando historinha. Hoje, eu não preciso falar, filha, leia. Ela tem prazer na leitura. Ela gosta toda noite, deita e lê. Então, eu acho que tudo tem um fundamento. Isso. E quando eu tive meus 14 anos, eu comecei a escrever poesia. É um pouco tarde, porque geralmente poesia a gente escreve um pouco... Mais novo, você diz? Né? Então eu comecei a escrever poesia com 14 anos. A literatura, ela é com certeza uma das artes. Né? A gente fala em arte... Com certeza absoluta. A gente fala em artes, só que muitas vezes a gente pensa que a arte é só a arte plástica, né? E não é. A arte, ela abrange Então, a literatura, ela é uma coisa maravilhosa. Com e a gente certeza. tem que ensinar... eu sou professor também, eu fiz letras na Uni Paulistana, concluí em 2009, agora em dezembro de 2009. Sim. Também tenho formação técnica com desenho de moda, e desenho de moda e vestuário pela ET José Rocha Mendes, aqui na Vila Prudente. Eu fiz, o curso dura 6 meses, é um curso muito bom de desenho de moda. Sim. E, então eu também tenho essa área. E, é claro, eu fiz teatro também quando eu tinha meus 17 anos. Ah, você fez teatro. Fiz um pouco tarde, porque, como eu disse, teatro é uma coisa que a gente começa bem pequeno, geralmente, né? E eu, assim, não tinha tanto essa... Eu entendo. Essa disponibilidade tanto de fazer teatro. Aí eu comecei a fazer teatro. Assim, eu gostei muito de fazer teatro, muito, porque... Então, mas o que nasceu, esse amor pela literatura, pela arte? O amor pela literatura, eu acho que é porque, assim... uma coisa que a gente precisa pensar muito em literatura, é que a literatura, ela é... A gente tem que ensinar a literatura e o gosto pela literatura, né? Com certeza. Só que a gente precisa ensinar um gosto pela literatura com o estudo. Por quê? Porque a literatura, a leitura de um romance, a leitura de um romance do José de Alencar, a leitura de um soneto do Olavo Bilac, a leitura de qualquer dessas obras assim, ela exige de nós o gosto. Então a leitura precisa ter um caráter apreciativo. Certo. E ela em nenhum momento pode deixar de ser investigativo. Então precisa ter a gente precisa, a leitura, ensinar onde está o legal da história. Então é importante que a interpretação de texto o tempo inteiro esteja interagindo na leitura. A leitura seja uma leitura sapiencial, uma leitura de sabedoria. Então a gente analisa a obra, né? Sim. A gente vê onde está legal. E uma das coisas que a gente percebe hoje, né, que é o meu trabalho como escritor eu comecei, né, respondendo a sua pergunta, eu acho que foi pelo gosto mesmo, assim, pelo literário, sabe assim, eu percebi que a literatura era uma arte que eu podia pegar os bonecos que eu tinha em casa, os ursos de pelúcia, tudo, podia transformar aquilo em real, né? Picasso, ele diz isso, né, que a arte é uma grande mentira que nos faz compreender a verdade, né? Que a arte é uma arte que nos compreender a verdade, isso a gente sabe, porque caso contrário, a gente não estudaria. A literatura é o quê? Pra verdade mesmo. Certo. Agora, a literatura ela também é uma mentira. Porque as personagens daquele romance que a gente lê, daquele livro, são o quê? São meramente ficcionais. E nós vamos utilizar o quê? Nós vamos utilizar aquelas personagens para compreender a nossa verdade. E o meu trabalho é com o blog Poesia Retrô. É um blog que eu fundei agora em março de 2009. Eu e o jovem Gabriel Rubinger. Sim. Também um rapaz muito jovem, com 15 anos de idade, ele fundou esse blog comigo. E nós temos uma proposta de resgate cultural. Que maravilha. Que é o resgate produzir uma poesia hoje, mas com uma forte inspiração na nossa literatura clássica. É isso. Sim. E há alguns, assim... Porque hoje a literatura ela passou por grandes transformações, né? Exato. Duas grandes coisas que mudaram a literatura foram o Le Parnasse contemporain, final do século XIX, querendo introduzir que a literatura voltasse às suas origens, né, tivesse um caráter assim mais... uma variação da métrica, da rima, que isso aconteceu no final do século XIX, com os parnasianos. E hoje, e também depois em 22, a modernidade poder entrar na literatura. A literatura e a modernidade. E hoje a gente tem essa proposta de retomar, não abandonando a modernidade, não é para abandonar a modernidade, mas tendo uma forte inspiração no passado. Exatamente. Que você viu no blog. Entendo. Então, que hoje é uma coisa muito pouco produzida, porque hoje é muito difícil você ver escritores que compõem soneto, que utilizam métrica, rima. Por isso que eu falo para você que o evento cultural que a Regina Z nos proporcionou
Foi muito importante. Foi importantíssimo aquele evento. Inclusive saiu no jornal que eu represento. Sim. Que é o jornal O Piauí Culturalista. Ah, eu vi. Inclusive colocaram Regina Espósito, teve Orkut. Isso. Puxa, que eu maravilha. escrevo Eu pra esse agradeço jornal. aos diretores do jornal. Isso, entendeu? Daniel O carinho Castelo por Branco mim. Charline. Ele me chamou para compor esse jornal em setembro, né, do ano passado. O jornal Você do faz Piauí. parte do jornal também? Sim, eu escrevi a reportagem. Ai, que maravilha. E o jornal ele é um jornal de Parnaíba, lá daquela cidade de Minda, que tem ali no litoral do Piauí. Sim. E é um jornal cultural, mas assim, ele é distribuído no Brasil inteiro. E é um jornal que tem um caráter culturalista. É o mesmo caráter Maravilhoso, de resgate eu vi cultural. a reportagem, eu No li. meu site, do opiagui.com.br, você vai ver que ele tem um trabalho de arqueologia. Sim, tem um trabalho percebi. maravilhoso ali de várias coisas, assim, de poesia e tudo. E eu sou colunista lá de literatura e de moda. Olha que beleza. Né? Já tem alguns sites assim, estudar moda como uma coisa comportamentalista, cultural, né? Por isso que eu escrevi alguns textos lá sobre o uso de quilts, né? O uso de bermudas. Eu escrevi alguns textos lá sobre a burca, sobre várias polêmicas. Sobre assim. a burca também? Porque eles estavam querendo proibir lá na Europa o uso Exatamente, da burca, tudo, a burca, né? é. Aí eu tracei um paralelo falando da mulher aqui no Ocidente, que é uma mulher extremamente oprimida, porque aqui ela precisa rebolar para aparecer, né? Escrevi tudo isso, tudo. Olha. Então a literatura, então o Poesia Reitor se caracteriza por um blog de resgate cultural, que hoje existe a estética da poesia marginal, que tem uma outra abordagem, que é a abordagem de pegar a literatura da periferia, a literatura de outros lugares e levar para lá. Então a literatura, o Poesia Reitor tem o objetivo de fazer um resgate cultural, uma coisa histórica. Sim. Então nós valorizamos muito nas poesias, a poesia sacra, que é um tipo de poesia que se perdeu muito. Exatamente. Assim, pelo menos assim nesse século XX nós perdemos muita poesia sacra, né? Mas você acha que isso se deve a isso o quê? Ao modernismo? Porque assim, a literatura é reflexo de uma sociedade, né? Sim. A gente tem o público, a gente tem o leitor, o público leitor, o escritor e a obra, né? Então a partir do momento que o público o público ele tem uma mudança de pensamento. A partir do momento em que o autor também muda, né? Sim. A sociedade muda, a literatura também muda, né? Então numa sociedade, por exemplo, do século XVII, que era uma época de inquisição, uma época de muito conflito, a literatura ela estava voltada para essa coisa do céu, do inferno, que foi o barroco. Então, e também assim, o que nós estamos fazendo no blog não é uma coisa nova, porque assim, ao longo da literatura, nós percebemos que sempre houve uma retomada. Então a gente pega lá nas escolas literárias, a gente pega aqui o Renascimento, porque renasceu, eles tentaram renascer os princípios gregos. O que os artistas logo depois tentaram fazer? O barroco. Renascer o princípio da Idade Média, de Deus como centro do universo. Tentaram fazer isso de novo. Entendo. Então a literatura foi sempre... a literatura é que nem moda. Vai e volta. Por quê? Porque moda também é uma arte. Com certeza. Então a literatura ela é que nem moda. Apesar que nem tudo Nem que é tudo, moda, nem né? tudo que é moda. A gente usa. Né? E assim, a proposta do blog é isso. A gente fez um e-book em junho do ano passado, um livro virtual. Tá no Recanto das Letras. Recanto das Letras é maravilhoso. É maravilhoso. Coisa linda. Eu sou muito ativo no fórum de lá. Ai, que bom saber no fórum de disso. discussão de lá, tudo e mais. Né? Eu tenho minha página lá no Recanto das Letras. Que bom. Só digitar Rommel Werneck no Google. E sai a respeito do Recanto das Letras. Sai toda a minha obra, tudo. Eu tenho grandes amigos do Recanto das Letras, escritores, assim, maravilhosos. A maioria dos nossos escritores são de lá. O Gabriel Ubinger é de lá. O Daniel Sebechalini também é de lá. A Denise Severnini é de lá. São todos escritores que compõem o nosso blog, que são mais de 30 autores, né? É muito lindo. Quem gosta de literatura, quem gosta de ler. Eu acho que quando você entra no mundo da literatura, você lê, você vive, você viaja, você é transportado, porque é muito bom, você adquire, né? Você adquire a sabedoria, o conhecimento, é muito importante isso. E uma das propostas da Poesia Reitor é essa retomada da literatura e a defesa por uma poesia que não seja panfletária. E através da literatura é onde nós criamos peças teatrais maravilhosas. Exatamente. E o teatro, né, é interessante, falando do teatro, né? O teatro, ele é... Os gêneros literários são 3.
né? O lírico, né? Que é a poesia. Hum. O épico, narrativo.